Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos trazendo o resumo da última lição do discipulado, lição de número 16, para a gente poder completar a sequência de resumos que foi iniciada há algum tempo atrás. Meus amados, vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade, para que Ele possa abençoar a nossa mente, que a gente possa trazer para vocês tudo aquilo que esteja de conforme a vontade dele e que todos nós possamos compreender aquilo que ele quer para nossas vidas. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar em tua santa presença, Senhor, para te adorar, apresentar, Senhor, ao povo a tua palavra. Deus abençoe, ilumina a nossa mente, faça o teu querer. Te peço todas as bênçãos e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a lição de hoje tem como tema chamado para esperar a volta de Cristo. No livro de João, capítulo 14, verso 3, é o versículo tema da lição, que diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. A introdução. A promessa do Senhor Jesus em vir buscar a sua igreja é o ponto culminante da esperança e da fé dos crentes fiéis. Essa promessa divina traz consigo a maior alegria, que é o nosso breve encontro com o Senhor Jesus nos ares, para estarmos sempre com ele. O primeiro tópico faz o seguinte questionamento: por que devemos esperar a volta de Cristo? O autor ele divide em 4 respostas, em 4 subpontos. Primeiro, porque ele mesmo prometeu voltar. João capítulo 14, 1 ao 3, como a gente leu o verso 3. Porque os anjos reiteraram esta promessa. Porque os apóstolos Pedro, Tiago, Paulo e João escreveram em suas cartas, guiados pelo Espírito Santo, sobre o retorno do Senhor Jesus. Porque as palavras ou promessas do nosso Senhor Jesus nunca falham. Vamos ler aí o livro de Apocalipse 22, verso 7, verso 12 e verso 20. Livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 7, depois o verso 12 e logo após o verso 20. A gente vai ler o seguinte texto: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esse é o verso 7. Verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Então veja que além do livro de João, capítulo 14, verso 3, a gente observa em Apocalipse, os versículos que foram lidos, que o próprio Jesus, ele confirma a sua vinda novamente, a sua volta, o seu retorno, para vir buscar os fiéis, os verdadeiros cristãos, que o adoram em espírito e em verdade. Os anjos reiteram essa promessa no livro de Atos, capítulo 1, verso 10 e 11. Passagem muito conhecida para aquele que tem o hábito da leitura da palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 1, verso 10 e 11. A palavra de Deus nos revela o seguinte. Eu vou ler a partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou
não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então veja que no livro de Atos, nesse primeiro capítulo, a gente observa que os anjos, eles reiteram a promessa de Jesus Cristo, lá em João 14, verso 1 e diante. E também no livro de Apocalipse, o próprio Jesus falando. Então os anjos confirmam a promessa da volta de Jesus Cristo, quando aqueles varões estão, após ouvir a mensagem do próprio Cristo, eles começam a olhar Jesus subindo aos ares, e os anjos se põem de pé ali, e confirmando que Jesus, esse mesmo Jesus que eles viram ascender ao céu, é o mesmo que regressará. Os apóstolos, em suas cartas, Pedro, Tiago, Paulo e João, eles escrevem, guiados pelo Espírito Santo, sobre o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aí 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Está escrito desta maneira: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então veja que no livro de 2 de Pedro, determina o seguinte, ele fala o seguinte, que a respeito da volta de Cristo, não é uma história, uma fábula ou um conto inventado de história de ficção científica, de maneira nenhuma. Ele fala que é um relato verídico, porque eles testemunharam a glória e a majestade de Cristo. Versículo no qual nós lemos, 2 de Pedro 1,16. No livro de Mateus 24 e 35, a passagem bastante conhecida, se não me falha a memória, o texto está escrito dessa maneira: porque passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos confirmar? Livro de Mateus, capítulo 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso é Jesus falando no Sermão da Montanha, a respeito do seu retorno para buscar os salvos. Segundo ponto da lição diz o seguinte: por que devemos esperar a volta de Cristo? Ele traz 5 respostas. Quer dizer, na verdade, como devemos esperar a volta de Cristo, né? Como devemos estar esperando a volta de Cristo.
Primeiro, em santificação. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preparado para o encontro com o noivo e com reserva espiritual. Livro de Mateus 25, 1 ao 3. Que diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas nas suas lâmpadas. Então veja, essa passagem das 10 virgens, a gente observa o seguinte: Jesus ele traz um alerta porque era um grupo de pessoas, de 10 virgens, 10 mulheres, estavam à espera do noivo, segundo a cultura, se não for a memória, a cultura judaica. E Jesus traz essa parábola para uma compreensão. O que a gente tira de lição dessa parábola é o seguinte: vai haver um grupo de crentes, de cristãos reunidos, esperando a volta de Cristo. Mas nesse grupo vai ter o trigo e o joio. No mesmo grupo. No mesmo grupo vamos ter virgens loucas e virgens prudentes. Isso no contexto geral. Jesus aqui ele faz um alerta da preparação para o dia da volta de Cristo, porque ninguém sabe. Então todos os dias é uma luta diária contra o nosso próprio eu, né? É uma santificação diária. A carne ela quer reinar a todo instante. Então a gente tem que procurar se enquadrar no grupo das prudentes, das virgens prudentes, estar preparado, fugindo, desviando do mal, resistindo ao inimigo. Aí ele traz alguns pontos e alguns versículos, não vou ler todos, mas vou citá-los se os irmãos quiserem acompanhar depois. Vestes brancas, que significam salvação. Isaías capítulo 61, verso 10. Lâmpada acesa, que é a palavra, a leitura da palavra, o estudo da palavra, a meditação na palavra. Salmo 119, verso 105. O azeite, que é a simbologia do Espírito Santo. 2 Coríntios 1:21. Virgindade, que significa pureza. 2 Coríntios 11, 1 e 2. Vigilância, que é o cuidado. Mateus 26, 41. Apocalipse 16 e 15. Aí o autor ele traz mais 3 pontos. Desenvolvendo os talentos que ele nos deu. Mateus 25, 14 ao 30. É sobre os 10. É a parábola dos 10 talentos. Todos nós conhecemos. Jesus distribui 10 talentos. Alguns enterram, outros multiplicam. Então os talentos que Deus nos deu, a gente tem que desenvolver para a obra, para o reino de Deus. Porque no dia do julgamento das obras, ele vai requerer a respeito dos talentos que assim ele nos concedeu. Exercendo a mordomia cristã. Lucas 16 e 2, 1 Coríntios 7 e 20. Não seja como um mordomo fiel. Cuide bem, zele bem das coisas que Deus coloca em sua mão. Deus seja para aquilo que Ele lhe deu, para que você possa administrar aqui na terra. Seja um mordomo fiel, amando a sua vinda. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, que o texto vai nos revelar. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. A palavra de Deus nos revela: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então veja, a coroa da justiça está preparada para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Aí eu faço essa pergunta a você: você está amando a vinda de Cristo? Você está almejando a vida de Cristo ou ainda está preocupado com as coisas aqui da terra? Certa vez,
me perguntaram o seguinte: irmão, o senhor queria que Jesus voltasse agora? Eu disse: queria. Aí ele: por quê, irmão? Eu disse: simples. Estaria livre de todos os aperreios daqui da terra, de tudo que o mundo oferece para tentar nos derrubar, nos destruir. Se Jesus almejasse, eu decidisse me guardar agora, estaria bastante feliz, porque deste planeta Terra, deste mundo, a gente não pode esperar mais nada de bom, nada de agradável, porque a palavra de Deus, ela nos revela que nos últimos dias a gente veria muitas coisas, como rumores de guerras, pestes, fomes, e todos os sinais já estão aí. Então a gente não vai esperar coisas boas mais desse planeta. E sabe qual foi a resposta dele a resposta dele à minha resposta? Ele disse que não queria que Jesus voltasse agora e nem que Jesus guardasse ele agora, porque ele ainda tinha planos e projetos para o futuro. Ele precisava ver muitas coisas ainda, tinha muitos objetos, conquistar muitas coisas que ele pretendia. Só que nada contra, não há nenhum pecado nisso, você querer conquistar as suas coisas, almejar o futuro, planejar o futuro. Jesus quer que nós cuidamos daquilo que Ele nos deu, que nós trabalhamos, que nós construímos o nosso futuro. Só que não podemos colocar o planejamento do nosso futuro aqui na Terra na frente do desejo e esperança da volta de Cristo. A gente trabalha, a gente vai em busca de construir o nosso futuro, a gente organiza as nossas ideias, os nossos planos e projetos em busca de conquistar os nossos sonhos. Tudo normal, Jesus quer que nós façamos isso. Mas, entretanto, todavia, não podemos deixar de lado a preparação para a volta de Cristo. Porque se Ele voltar agora, neste exato momento, você estaria feliz ou ficaria chateado por não ter completado os seus objetivos, conquistado os seus sonhos? É normal você planejar e sonhar. Faça tudo isso, mas em primeiro lugar tenha a esperança da volta de Cristo. Vamos para o terceiro e último ponto da lição. O que representa a volta de Cristo para nós? Ele traz 6 subpontos, 6 respostas. A vitória da igreja. Estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. A bem-aventurada esperança da igreja. A consolação da igreja. O cumprimento das profecias, porque Deus é fiel. Vitória sobre a morte, sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo. A prova de que a vida futura será satisfatoriamente melhor em todos os aspectos. Para encerrar, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. A palavra de Deus, ela nos revela o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Do 9, diz assim a palavra de Deus: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as coisas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não como palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o que está preparado para nós. A vida futura no reino de Deus, salvo deste mundo, é bem melhor do que qualquer projeto e sonho que nós viemos a conquistar aqui neste planeta Terra. Que Deus abençoe, amados, que você possa amar a vinda de Cristo, esteja preparado, se prepare todos os dias. Apocalipse 22, verso 20. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por esta transmissão da Tua Palavra. Deus, que a gente possa amar a Tua vinda, compreender tudo aquilo que Teu Espírito nos ensina. Deus, abençoa, Senhor, todos os governantes, líderes desta nação. Deus, veja nosso presidente, proteja, dê livramento, abençoa e dê estratégia. Pai querido, aqueles, Pai, que estão mentindo, que estão enganando, que só possa repreender o mal, que só possa arrancar as máscaras da falsidade. Pai querido, aqueles que estão enfermos no leito de hospital, que você possa restaurar a saúde, os que perderam seus entes queridos, que você possa consolar os corações. Ilumina, Senhor, veja aqueles que estão desempregados, faça que o Senhor possa abrir porta larga de emprego. Deus vai restaurando a economia desse país, dando força. Deus, que o Senhor possa ajudar os empresários para que eles possam contratar as pessoas, para que as pessoas possam ter, Senhor, a sua renda, a sua dignidade. Te peço todas as bênçãos, Senhor, sobre esta nação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem na paz de Deus.